Olá pessoal, beleza? 13 diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre as placas representadas na figura abaixo, né, é de 600 volts e a distância de 2 centímetros. Uma carga Q de menos 4 vezes 10 a menos 5 é colocada no ponto R, a meia distância entre as placas positivas e negativas. Desprezando os efeitos gravitacionais, calcule. Então vamos ver aqui a letra a intensidade da força que o campo elétrico exerce sobre a carga R. Em primeiro lugar, nós vamos ver que aqui é o potencial positivo, aqui é o potencial negativo, portanto o campo aponta para baixo. E o campo, como o campo é uniforme, nós podemos dizer que o campo é a relação entre a diferença de potencial e a distância. A diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa foi dada de 600 volts. Portanto, o V, vamos botar VMP, né? VMP, que é VM menos VP, a diferença de potencial, isso aqui é de 600 volts. E a distância de 2 centímetros. Portanto, o campo vai ser igual a 600 volts, no lugar de V, vamos colocar 600 volts, dividido pela distância, que é 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2. Então, nós vamos ter o campo como sendo 3 vezes 10 a segunda, vezes 10 a segunda, vai ficar 3. Ou você coloca volt por metro, ou newton por coulomb, tanto faz. São duas medidas iguais, tá? Bem, chegamos na medida do campo. Se queremos saber a força, basta pegar a carga e multiplicar pelo campo. Já sabemos que essa força, como essa carga é negativa e essa placa aqui é positiva, essa força vai ser para cima, né? Certo? Essa força vai ser contrária ao campo, uma vez que a carga de prova é negativa, né? Então a gente pode botar em valores absolutos, sabendo que a força é para cima, beleza? Então vamos ver que a força vai ser igual à carga é 4. Vamos botar valores absolutos mesmo. 4 vezes 10 a menos 5, vezes o campo, que é 3 vezes 10 a quarta. Isso vai dar a força de 1,2 newtons. Pronto. Então, resolvemos a questão letra A. Está concluído a intensidade da força elétrica que o campo exerce sobre a carga que está no ponto R. Tá bom? Carga R, né? Aqui temos o valor da carga. Aqui a gente tem o valor do campo. A carga vezes o campo é uniforme, então vai dar a força elétrica. Fazendo um paralelo com força gravitacional, aqui seria a massa e aqui seria a aceleração da gravidade da Terra ou campo gravitacional. Então, massa vezes o campo gravitacional daria força gravitacional. Como aqui a gente está falando sobre força elétrica, aqui nós temos a carga e o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico vai dar a força elétrica. Então vamos passar agora para a letra B. A letra B diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre os pontos M e R. Então, VMR vai ser igual a VM menos VR. Isso é a diferença de potencial M e R. Tá? Agora,
vamos ter que... A gente sabe o potencial, a diferença de potencial entre MP, que são 600 volts, a gente sabe disso. Obviamente, aqui no meio deve ser 300 volts, né? Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe. Então, a gente vai ficar VMR, você vai pegar para calcular a voltagem, você pega o campo e multiplica pela distância MR. O campo é conhecido, o campo é 3 vezes 10 a quarta, e a distância é de metade de 2 centímetros, vai ser 1 centímetro, que é 10 a menos 2. Então, VMR vai ser igual a 300 volts. Tá? 300 volts positivos, né? Beleza? Agora ele quer o C, ele quer o potencial elétrico do ponto R em relação a P. R tem um potencial maior do que P, porque o potencial está caindo desde o ponto M até o ponto P. Então, R vai ter um potencial menor do que M, mas é um potencial maior do que P. Então, VRP é igual a VR menos VP, né? E o potencial R é maior do que o potencial P. Então, vamos calcular. VRP, você pega, desculpa, é igual a o campo vezes a distância RP. O campo é 3 vezes 10 a quarta, desculpa, 3 vezes 10 a quarta, e a distância vai ser de 1 centímetro, 10 a segunda, a menos 2. Então, você vai ter, desculpa, aqui é 3 vezes 10 a quarta, então você vai ter VRP igual a 300 volts positivo, tá? Porque o potencial em R é maior do que o potencial em P, beleza? Então já vimos o B, já vimos o C, vamos ver o D agora. O potencial elétrico no ponto R em relação ao ponto M. Ora, o ponto R tem um potencial menor do que o ponto M. O ponto R está abaixo do ponto M. Então, o potencial elétrico do ponto R em relação ao ponto M vai ser negativo, né? Então, letra D. Letra D, o ponto VRP vai ser VR menos VP, e a gente pode calcular como VRP como campo vezes a distância de R a P, lembrando que vai ser negativo. Então, aqui o campo é 3 vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 2, o que vai te dar menos 300 volts. Lembre-se que esse sinal aqui significa apenas que esse potencial em R é menor do que o potencial em M, só isso, tá? Então, vamos ver a letra E agora. Letra E, ele diz o potencial elétrico no ponto N, considerando zero o potencial elétrico no ponto P. Ora, se aqui é zero, se aqui seria ligado à Terra, se aqui é zero, esse potencial é maior do que esse, né? Se esse potencial é maior do que esse, nós vamos ter que VNP
onde P é 0, vai ser apenas Vn, que vai ser o E vezes a distância de N a P. Então, nós vamos ter que o campo é 3 vezes 10 a quarta, vezes 10, o campo é vezes 2, vezes 10 a menos 2. Isso vai dar 600 volts. O que vai dar diferente da resposta do livro. Ele botou menos 600 volts. Está errado, porque o Vn, potencial em N, é maior do que o potencial em P. Então, se o potencial de P é 0, o Vn não pode ser negativo, porque ele tem um potencial maior. Beleza? E, finalmente, vamos para o F. E aqui já fez o potencial no ponto M, considerando 0 o potencial no ponto R. Então é o mesmo raciocínio. O potencial de M é maior do que o potencial de R. Então vai ser, se R é 0, o M vai ser positivo. Então vai ser E vezes D, a distância de M a R. Então, nós temos que o campo é 3 vezes 10 a quarta, vezes a distância que é de 1 centímetro, 10 a menos 2. E, nesse caso, ele é positivo também, porque se a gente considerar que R é 0, ou seja, se a gente considerar que isso aqui é 0, o ponto M, ele está acima do 0, então ele é positivo. Então aqui vai ser de 300 volts, beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima aula.